Olá, irmãs e irmãos. Estamos aqui com mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Eu sou João Francisco e a aula de hoje tem o tema como de educação na cosmovisão cristã, transmitindo conhecimentos às prosperidades. Está baseado no livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo de 1 a 10. Antes de entrar na aula propriamente dita, vamos fazer uma revisão da leitura do semanal, da leitura diária, recomendado para a semana. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo de 2 a 11, fala das habilidades ensinadas por Deus. Deus falou a Moisés sobre as habilidades que havia dado aos membros daquele povo que Moisés estava guiando. Para segunda-feira, no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo de 5 a 13, fala de sabedoria e prática. Salomão pediu a Deus: dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E Deus lhe disse: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim, riqueza como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Em Mateus capítulo 7, versículo de 24 a 29, fala de aprendendo e praticando bem. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Em Salmo 119, nos capítulos 91 a 104, fala do conhecimento para a vida. Vamos aqui. Devemos permanecer firmes na palavra de Deus e sentir prazer nisso, sentir prazer na palavra de Deus. Não nos esquecer dos preceitos de Deus, sentir que pertencemos a Deus, meditar na lei de Deus, os mandamentos de Deus nos tornam sábios, e nos afasta dos caminhos maus, ou seja, devemos nos afastar dos caminhos maus. Em Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 15, fala de ensinando a ser. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine as pessoas a serem sóbrias, dignas de respeito, sensatas e sadias na fé, no amor e na perseverança. Encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo, fazendo boas obras. E em seu ensinamento mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia. Isso aí, gente, precisamos pensar no que vamos falar. Em segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versos de 12 a 17, fala de aprendendo para a salvação. Resumidamente, aqui fala assim: quando
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem vocação, pois você sabe o que aprendeu. Quando se estuda a Bíblia, sabemos muito bem o que aprendemos. Em Deuteronômio, ensinando as próximas gerações. Aqui, é o seguinte. Deus fala a Moisés o que deve ser ensinado para seu povo para que tenha vida longa na nova terra que irão possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, pois que te diz o Senhor, Deus de teus pais, da terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falará, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal à tua mão, e terão por frontais entre teus olhos, e os escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Educação na cosmovisão cristã. Vamos ver o que é isso, o que realmente isso trata. Os animais aprendem parte dos hábitos da espécie por imitação e podem aprender truques fascinantes de um treinador com muita paciência e biscoitinhos, né? Ou seja, os animais aprendem através de imitação. Eu sou muito curioso de observar os animais. Eu me recordo de um programa, um documentário que eu assisti na televisão e falava de uma espécie de passarinhos, de pássaros, que acompanhando desde do ninho, quando os filhotes nasceram, ou mãe ou pai lá, não sei exatamente qual deles, trazia comida e colocava no bico do filhote. Passado alguns dias, ele trazia comida e colocava ali no lado ali do filhote, no ninho, e comia. O pai, a mãe lá comia ensinando o passarinho ou o filhotinho a comer ali, não colocava mais no bico. Passado algum tempo, ele pegava o filhote, já conseguia levar o filhote e levava lá para onde tinha comida. E ele e o pai comia a comida lá para o filhote ver ele comendo. E assim que se passava. Com os filhos da gente, os filhos geralmente são mais frágeis, o ser humano realmente ele é mais frágil, a gente leva um tempo maior, né, para criar uma criança. Mas não é muito diferente, né? A gente é através da imitação. E o que a gente pode verificar também, que pode perceber que a capacidade de aprendizagem do ser humano é incomparável em relação a outras espécies, né? Então, mesmo e o que a gente pode extrair disso é que mesmo sem dar conta, grande parte do que somos ou se deve ao que aprendemos, ou seja, que aprendemos através de nossos estudos, ou através do que vemos as outras pessoas fazer. Eu diria que muito mais do que praticamente tudo que somos se deve ao que aprendemos. Devemos conhecer os mandamentos e os juízos de Deus. Ainda Deuteronômio 6, de 1 a 8, e no Salmo 78 fala disso. Devemos buscar a sabedoria que vem de Deus
e devemos buscar a compreensão da palavra de Deus. O que é isso? Educação, a base da educação. Estudo, é, instrução, não é simplesmente. Educação é muito mais que isso. A gente se instrui na escola, mas a educação a gente se adquire com o passar do tempo, principalmente com base, ou pelo menos deveria ser, ter uma base mais forte na família. Aqui vão, criados para aprender. Ou seja, o ser humano, nós fomos criados para aprender. Deus dotou a humanidade com uma grande capacidade cognitiva. O trabalho de Adão na nomeação do reino animal tinha caráter duradouro. Está lá em Gênesis 2, 19 a 20. Isso só seria possível se não precisasse começar do zero. Você imaginou se... Qual foi o trabalho de Adão aqui, que trata aqui? Adão foi o responsável por dar nomes a todas as espécies de animais, né? E é aqueles nomes que Adão deu, ele permaneceu para sempre, né? As gerações futuras continuaram com aqueles nomes. Tanto que hoje o animal continua, o camelo continua camelo, o boi continua boi, o jumento é um jumento, né? É, bem varia de alguma linguagem para outra, mas o animal é aquele mesmo. Isso é a diferença de língua, de idioma. E agora já imaginou se nós precisássemos, cada um desse o nome a uma espécie, ou seja, não se passasse conhecimento ou de uma geração para outra, ficaria acho que a humanidade não progredia, né? Então, esse conhecimento de geração para geração, ele é muito importante, ele é fundamental para o progresso da humanidade. Da mesma maneira, a identificação de Jabal, Jubal e Tubal-Coim como pai das atividades de ofício pressupõe ensino, treinamento e aprendizado. Está lá em Gênesis, capítulo 4, no verso de 2 a 20. Quem eram essas pessoas? Jabal, Jubal e Tubal-Caim eram filhos, eram descendentes da família de Caim. E, como a gente vai ver aqui, Jabal foi pai dos que habitam em tendas e criadores de gado, ou seja, foi o precursor da criação de gado. O Jabal. Jubal foi pai de todos os que tocam harpa, ou seja, os artistas, os músicos, né, são da descendência de Jubal. E Tubal-Caim foi mestre de toda obra de cobre e ferro. Isso significa que, mesmo depois da queda, Deus permaneceu fiel ao seu desígnio de ver a terra dominada e cultivada pelos homens. Nisso percebemos a importância da educação no progresso da humanidade e melhoria das condições sociais. Ou seja, na medida que, de geração para geração, as coisas vão melhorando. E, como a gente percebe, cada família tinha um dom. Ela tinha um dom, por exemplo, o Jabal, era os criadores de gado, o Jubal, a família de músicos, Tubal-Caim, outros ofícios, né? E essas profissões se complementavam na sociedade. Então, cada um fazia... É como até hoje, né? É, até não muito tempo distante, era muito comum as famílias ter dotados de uma profissão, uma família de médicos, família de advogados. Hoje ainda existe, mas é bem mais, não tão comum como acontecia antigamente. E aqui, trazendo para os tempos mais recentes, que os reformadores protestantes foram os pioneiros na obrigatoriedade e universalização da educação, pois entendiam que a alfabetização e a cultura eram instrumentos essenciais para o crescimento espiritual e social do povo, e com isso procuravam glorificar a Deus. A gente, outro dia assistindo aula com o reverendo Gerson, na capela, ele falou das teses que foram escritas por Lutero lá.
na origem do protestantismo. E aquilo lá não fez sucesso naquele momento, e uma das causas era porque as pessoas não sabiam ler sequer. Naquele tempo a grande maioria das pessoas eram analfabetas, né? E aí o que a gente está vendo aqui, os reformadores protestantes, eles sentiram a necessidade de alfabetizar as pessoas. Entendiam que a alfabetização e a cultura são instrumentos essenciais para o crescimento espiritual e social de um povo. Então, era uma forma de passar conhecimento, né? As pessoas, você imagina com uma pessoa que não sabe ler, ele vai ter muito mais dificuldade de adquirir conhecimento do que outras, né? Ou seja, a pessoa vai aprender simplesmente por imitação e pelo dom que ela tem, pelo dom é, é, individual que ela tem e ou seja, pela de olhar os outros fazer, né? Pela a comparação, pela imitação. Então, o quanto é importante. Então, essa necessidade foi sentida pelos protestantes, lá pelos pioneiros, e incentivaram a educação. O que a gente vai perceber que os países com alto índice de escolaridade, eles são, sem sombra de dúvida, eles têm, sem sombra de dúvida, os maiores índices socioeconômicos, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, maior desenvolvimento político da população, e tem também menor criminalidade, né? A educação e a criminalidade, ela tem situações opostas. À medida que o conhecimento, que a educação ela se evolui no povo, o índice de criminalidade tende a diminuir, ou seja, as pessoas vão se tornando é, mais educadas, mais sábias, né? Ou seja, as pessoas vão evoluindo. Mas a educação também, ela não é a solução definitiva para tudo. A educação formal, a educação formal, ela não é a solução definitiva para tudo. Então, ela melhora muita coisa, muitos índices, a gente percebe nos países ricos, países ditos de primeiro mundo, mas como a gente pode ver, esses países eles têm altos índices de consumo de drogas, de suicídios, de fragilidade das famílias. Por que que isso acontece? Então, quer dizer, não basta ser sábio, a pessoa, ou seja, ser educado, ter instrução, não significa que a pessoa é sábia. É comum, às vezes, as pessoas se afastam de Deus. Ninguém é, digamos assim, a pessoa, o ser humano, o homem, a mulher, ele não é a base de si próprio. Tudo precisa ter um destino. Nossa caminhada, ela tem que ter um destino, ela tem que ter um objetivo, ou tem que ter um foco, uma base de sustentação. Ninguém é autossustentável. Nós temos momentos, psicologicamente, fisicamente, nós somos muito dependentes de quem está em nossa volta. E, sobretudo, espiritualmente, precisamos ter uma base espiritual, quem nos sustentar espiritualmente. E essa base, ela é Deus. Na medida que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o chão, ficamos sem sustentação. Talvez se esse seja uma das explicações para os problemas que existem nos países desenvolvidos que têm um alto índice de educacional. E princípios pedagógicos. O que são princípios pedagógicos? Eu costumo dizer que princípios pedagógicos cristãos, eu costumo dizer que a Bíblia é um grande manual de vida, um manual para o ser humano. Tudo que nós fazemos, qualquer profissão, hoje em dia, tem lá um manual. Você se compra uma máquina, ela vem um aparelho de televisão, um automóvel, ele vem com um manual de operação. O ser humano não tem um manual de operação.
Nós temos aí, recorremos aos psicólogos, psiquiatras e tudo mais, mas não é possível, até porque cada um tem um jeito diferente de funcionar. O que funciona para um não funciona para outro. Então, qual é eu acho que o manual comum que deveria ser utilizado por todos e que serve para todos é a Bíblia. A Bíblia, ela contém os princípios pedagógicos cristãos, aquilo que nos dá sustentação, a base espiritual, além das outras coisas que nós podemos adquirir na formação, na educação formal. A Bíblia vai nos complementar, dando essa base, essa sustentação que nós precisamos espiritualmente. O cristão, o cristão não deve se envergonhar de aprender com os não cristãos, pois o cristão reconhece nos talentos da humanidade a liberdade da graça comum. Sim, Deus dá graça comum o entendimento para que todos possam alcançar. Nós vimos ali nos slides anteriores que eu falei de Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Esses são pessoas que eram da família de Caim, descendente de Caim. E, sabidamente, Caim foi uma das pessoas que foi uma pessoa que se afastou de Deus. Mas aquelas pessoas têm os dons do aprendizado. Então, o, mesmo as pessoas se afastando de Deus, a pessoa continua com o dom dado por ele. Deus permite a graça comum do aprendizado, da inteligência. Agora, que alunos e as pessoas em geral, eles precisam mais do que informação. O que tem nas nossas escolas? As nossas escolas, elas são encarregadas de dar orientação, informação. A formação que inclui o sustento de valores morais claros, ele não está só na escola. Então, precisariam estar na escola, mas não estão na escola. Então, os alunos precisam de mais do que informação, precisam de formação que inclua sustento de valores morais claros, que permita a eles viverem como seres responsáveis, que respondam por suas escolhas diante do Criador, do próximo e do planeta. Ou seja, uma coisa muito mais forte. Não basta ter aquela informação, tem que ensinar a ser. O por quê? Porque nós precisamos ter uma responsabilidade, o ser humano precisa ter uma responsabilidade com o mundo onde ele está inserido. E a escola precisa ter essa responsabilidade. É evidentemente que a escola não é responsável por tudo. A educação, a base, ela ainda continua, ela precisa sair da família. Não dá para transferir tudo para a escola. Até porque aí é onde a gente pede a sustentação de tudo. A educação deforma pessoas que olhem além de si mesmas e se reconheçam numa relação de serviço no mundo em sua volta. Está em Filipenses de 4, capítulo 4, e nos versos de 8 a 9. Então, a educação, ela deve formar pessoas que olhem além de si mesma, né? Isso aqui não pode ter esse individualismo que, que nós vemos muitos nos dias de hoje. Então, a pessoa precisa ter mais um comprometimento com a sociedade, com o mundo em sua volta. Então, vamos dizer, como enfrentar o desafio da formação acadêmica anticristã? Nossas escolas produzem uma geração de indivíduos desinteressados do conhecimento acumulado pelas gerações anteriores e desmotivada a contribuir com o avanço das gerações futuras, né? Como que nós escolhemos nossas profissões hoje? Como que nós incentivamos aos nossos filhos a escolherem as suas profissões, a escolher sua profissão? Nós estamos preocupados com as gerações futuras? Nós olhamos o que vem nas gerações passadas ou a gente olha só para aquilo que está pagando mais? Então, é isso que está falando aqui, né? A gente tem que
abrir mão do individualismo. Precisamos pensar de forma é, mais social, ou seja, de forma conjunta, pensando na comunidade aonde as pessoas estão inseridas. Aí aqui a gente vê muitos pais cristãos não se sentem confortáveis em mandar seus filhos aos 4 anos de idade para o sistema educacional comprometido com uma cosmovisão cristã. Esta é uma preocupação de nós pais cristãos. O que acontece? Hoje, não é mais permitido educar filhos em casa. Aos 4 anos, qualquer criança precisa ser encaminhada para a escola. O que vai se aprender na escola? Uma criança de 4 anos de idade, ela está na fase de imitação. Com quem que ela vai conviver lá? Com com outros alunos do mesmo porte dela, que na maioria das vezes, vai se deparar com hábitos totalmente diferentes do que a gente, do que ela convive com seus pais. A família tem uns hábitos, uma linguagem diferente. E às vezes você vai perceber que a criança vai trazer palavras que não são daquele jargão da família, né? É. Então os pais se preocupam muito com isso. Como resolver esse problema? Aí uma das soluções buscadas, independente dos bons resultados acadêmicos, são colégios que oferecem educação cristã. Aos 4 anos de idade, evidentemente, a gente sempre se preocupa, todo mundo se preocupa com o filho estar numa boa escola. Mas nessa fase, a preocupação vai além disso. Não basta não está se pensando apenas no resultado acadêmico, está pensando no que aquela criança vai aprender, o que ela vai trazer, qual o aprendizado dela. E aí, quando se fala em educação cristã, não significa somente ensino religioso ou contratação de professores cristãos. A educação cristã aceita aqueles valores que refletem a nobreza da atividade educacional, acrescentando uma perspectiva do ser humano com o que está em sua volta, pois busca interpretá-los à luz dos princípios revelados na Bíblia. Então, quando nós somos cristãos, nós queremos que os nossos filhos tenham hábitos de cristãos. É inaceitável que a criança venha com uma palavra absurda, falando palavras que não fazem parte, ou seja, palavras que não são aceitas na família, não fazem parte. Isso é comum, que ele vem porque ela escuta lá, está na fase de imitação, principalmente, uma criança de 4 anos, tudo que ela ouve, ela tende a reproduzir. Então, é um choque. Então, é importante o, para um pai ou uma mãe cristã, é importante que os filhos eles aprendam com aquilo que a gente convive, ou seja, que eles reproduzam os nossos hábitos e não hábitos de estranhos. E o que acontece? É, por conta disso, eles preferem colocar os filhos nas escolas cristãs. Seria uma forma de um contraponto à formação acadêmica anticristã. Mas aí nós temos um grande problema. As escolas particulares, elas são muito caras é, para a realidade brasileira, a realidade do nosso país. Então, o que acontece? Nos países de primeiro mundo, geralmente as coisas são mais refinadas. Então, as escolas têm uma educação mais sólida e é normal que as famílias coloquem seus filhos nas escolas públicas. Mas aqui, as escolas
o ensino é muito uma situação muito crítica, e além disso tem essa preocupação com o que nossos filhos, nossas crianças vão aprender naquela escola. E nós não temos, ou seja, infelizmente, nem todas as famílias conseguiriam enviar seus filhos para uma escola cristã, ou seja, porque essa é uma escola particular. Mesmo assim, e a família pode contribuir com a educação formal do filho, acompanhando e supervisionando não só as notas, mas também as matérias relacionadas e o aprendizado, com uma atenção especial para o combate às tendências antibíblicas incutidas no conteúdo escolar. Ou seja, a própria escola, além dos hábitos dos alunos que não fazem parte dos costumes cristãos, o ensino ele é comum que já venha incutido no ensino tendências antibíblicas, e isso precisa ser confrontado. Nós precisamos combater esse tipo de coisa. Como? Acompanhando o que é ensinado para nossos filhos. Assim como nós supervisionamos, ajudamos nas lições de casa, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é ensinado para eles. E fazer um contraponto com aquilo que é contrário às tendências cristãs, às normas, os preceitos cristãos. Nós não podemos, é, não é possível a gente chegar na escola e dizer que não quer que aquilo seja ensinado, que aquilo é a base da educação para todos. Mas nós precisamos combater esses contrapontos e falar para as crianças que aquilo não está certo. Aquilo, ele pode respeitar aquilo que está sendo ensinado lá, mas que não deve praticar. Nós vamos praticar aquilo que é o hábito que é ensinado em casa. Partindo para a conclusão, irmãos, vemos que o esforço educacional que sempre marcou o protestantismo trouxe grandes benefícios para a sociedade, inclusive no Brasil. Mas diante das ideologias que moldaram a educação brasileira, faz-se necessário avançar na direção de fundar e manter faculdades de pedagogias distintamente cristãs, que influenciem o futuro da nação a partir da base. Oremos para que isso aconteça. Precisamos de líderes e de investimento nesse tipo, na educação cristã. E chegando ao final, eu fazendo um questionamento aqui, qual o objetivo de estudar em uma escola cristã? Isso que a gente já falou sobre isso, acho que cada irmão pode fazer essa, essa autoanálise, né, e buscar respostas. A revista, ela sugere, faz um comentário aqui sobre o João Amós Comênios, considerado o pai da pedagogia, e ele propõe a universalização do saber e a supressão dos conflitos religiosos e políticos. E a revista recomenda fazer que os irmãos façam uma consulta sobre João Amós. Foi um grande inspirador da pedagogia, tem uma história muito interessante. Eu recomendo a todos os irmãos, aqueles que estão assistindo essa aula, que estão vendo esse vídeo, dê uma entradinha no Google aí, faça uma breve consulta sobre João Amós, muito interessante. Tem muito a ensinar para cada um de nós. A pessoa tem uma vida muito, muito bonita, muito dedicada e muito bonita. Então, o que tínhamos para hoje era só isso. Eu desejo uma boa semana para todos. Fiquem na paz. Um grande abraço.